Olá, meus queridos, paz e graça a todos vocês, amados. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Rodrigo Alencar, da Alfabetização Bíblica Online, onde ensino pessoas adultas a ler e escrever de uma forma natural e sem gramática. E esse vídeo é dando continuação ao nosso estudo na nossa pré-aula para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista é do segundo trimestre. Nós estamos agora em 2021 e o título dessa lição é Os Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Essa lição, essa revista é estudo bíblico da CPAD, estudo para adultos, e agora nós alcançamos também a lição de número 2, que tem o título O Propósito dos Dons Espirituais. Então vamos ver quais são os propósitos dos dons espirituais. Veja só, queridos, o texto dessa lição se encontra em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para edificação da igreja. Verdade prática, os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Os versículos-chave para a leitura bíblica em classe se encontram em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 ao 12, também em 1 Coríntios, capítulo 13, e o versículo 1 e o versículo 2. Nós não vamos estar lendo para que o vídeo não fique muito longo, mas que você esteja lendo na sala de aula com seus alunos, que o seu Deus venha te abençoar, te dando graça, força e sabedoria e entendimento em nome de Jesus. Amém, queridos? Prosseguindo, nós vemos aqui então o objetivo geral dessa lição é mostrar que os dons não são para elitizar o crente, mas edificá-lo. Os objetivos específicos são 3. O primeiro tópico, conscientizar que os dons espirituais não são para elitizar o crente. Segundo tópico, explicar que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros. Terceiro tópico, expor que o propósito dos dons é edificação do corpo de Cristo. É isso que nós vamos estar aprendendo hoje. Qual o propósito dos dons espirituais? O ponto central dessa lição, nós vamos estar aprendendo aqui que os dons são para a edificação da igreja, do corpo de Cristo, né? Na introdução diz aqui o comentarista, nessa lição estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedido por Deus à igreja. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para seus filhos. O seu propósito é edificar-nos, unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Primeiro tópico, os dons não são para eletizar o crente. Como é eletizar? Se tornar aquela pessoa mais importante, uma elite, se tornar uma estrela, né? Veja só, queridos, o primeiro subtópico, a igreja de Corinto. Veja, diz aqui que a igreja de Corinto era uma igreja que se localizava bem próximo do mar, uma cidade que tinha um bom comércio, né? Era uma das cidades mais importantes do Império Romano, era muito próximo e buscava os dons, mas também tinha muita idolatria, veja só, porém marcada pelo culto idólatra. Então, tinha muito ali idolatria. E durante a segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo. Nós vemos aqui em Atos capítulo 18, versículo de 1 a 18, né, onde vai falar dessa viagem de Paulo. E por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, foi o que o apóstolo dos gentios tratou em sua primeira epístola dirigida àquela igreja, sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito, chegando a afirmar daquela igreja que nenhum dom lhe faltava. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7, segundo subtópico, uma igreja de muitos dons, mas carnal. Então aqui, a igreja de Corinto era uma igreja que tinha muitos dons, né? O apóstolo Paulo chega a falar que não lhe faltava nenhum dos dons, mas porém tinha esse culto idolátrico, né? Onde eles achavam que por riqueza que eles tinham, eles achariam que seria mais importante do que os outros. Então esses dons concedidos ali à igreja de Corinto tinham uma finalidade. Qual a finalidade?
era para prepará-lo, para santificá-lo, para o serviço do Evangelho e a proclamação da palavra de Deus naquela cidade. Todavia, além daquela igreja não usar corretamente os dons que recebera do Pai, tinha em seu meio divisões, inveja, moralidade sexual e etc. Tinha várias coisas que aconteciam, por mais que tinha os dons, né, ali naquela igreja. E o comentarista ele faz aqui também uma pergunta, ele diz aqui: como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Como é que pode? Carnal e imoral. Por isso Paulo chama de carnal e imatura, né? Porque ela tinha ali, né, os dons, né, e era carnal e imoral. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e versículo 3. Com este relato, aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadoras de seriedade, espiritualidade e santidade. Então, tudo isso, né, que nós vemos não é muita santidade e espiritualidade. Tem um pouco também, muitas das vezes, né, do ego do homem aqui. E ele diz: uma igreja onde predomina a inveja, a contenda, dissensões, nem de longe pode ser chamada de espiritual e sim de carnal. Então, uma igreja onde predomina, né, essa carnalidade, essa imoralidade, né, essas contenda. Então, tudo isso aqui não pode ser chamada de uma igreja espiritual, mas sim carnal. No terceiro subtópico, dom não é sinal de superioridade espiritual. Então, nós vamos ver aqui que o dom não é sinal, né, de superioridade espiritual, porque às vezes a pessoa, Deus usa ele com o dom, porque o dom na verdade não é nosso, Deus nos usa com o dom, amém, queridos? Então, muitas das vezes a pessoa acha que ele tem um dom, que ele é mais importante, que ele é uma elite, que ele é uma estrela, que ele chega, nós temos que colocar tapete para ele passar, e não é bem assim. Está dizendo aqui, nesse terceiro subtópico, nós vamos aprender, o dom não é sinal de superioridade. Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com os dons da parte de Deus são, por isso, mais espirituais que os outros. Aí muita gente acha até, talvez a pessoa que está recebendo o dom, sendo agraciado por esse dom, talvez ele não vai se achar que ele é importante, mas outra pessoa, o outro irmão, achar ele mais importante do que o outro. Então aí também acontece de muitas das vezes a pessoa que é agraciada com o dom, ele mesmo não se achar que ele é melhor do que o outro, mas a outra pessoa achar que ele é mais importante. Então aí, aonde que entrava, né, ali na igreja de Corinto, onde as pessoas se elitizavam, achavam que o outro era mais importante. Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus. Então, os dons do Espírito não são concedidos porque você ora muito, porque você jejua, porque você se consagra, porque você lê Bíblia, porque você vai muito para a igreja. Não, são concedidos por causa da graça divina. Por ser resultado da graça divina, não recebemos tais dons por mérito próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Então, queridos, esses dons, como nós já falamos, você não recebe por mérito, porque você é importante, porque você é muito santo. Não, nós recebemos pela bondade e misericórdia de Deus. Então não se engane de pensar que você vai fazer algo para você receber esses dons. É esse Deus dá a cada um como Ele quer. Prosseguindo, querido, nós vemos aqui que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossa consciência e convencer-nos de uma vez por todas de que os dons não são garantia de espiritualidade genuína. Veja só, os dons não são garantia de espiritualidade, né? Porque você recebeu o dom, você tem que ser muito espiritual. Então o irmão é muito espiritual porque ele tem o dom de louvar, ou de pregar, ou de cantar, ou de pregar. Não, não é nada disso. Olha só, querido. Então ele continua: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então Jesus diz que naquele dia muitos vão dizer: fizemos maravilhas no teu nome, expulsamos demônio. E ele diz aqui: então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim,
vós que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Então, todos os dons nós necessitamos de buscar do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, querido, nós estamos estudando aqui o propósito dos dons espirituais. Quais são os propósitos dos dons espirituais? Nós vemos aqui o primeiro tópico, queridos. Veja só. Os dons do Espírito Santo são concedidos pela graça divina. Quer dizer, não é porque nós fazemos alguma coisa. Eles não devem ser usados para elitizar o crente. Então, nós aprendemos nesse primeiro tópico que os dons do Espírito, né, são concedidos pela graça divina. Veja só, eles não devem ser usados para elitizar o crente. Então, nunca podemos fazer algo para receber os dons, porque são uma graça que Deus dá para nós, né? O que é graça é um favor merecido que Ele nos dá. E também não devemos usar esses dons como elitizar alguém. Nós não podemos achar que é importante porque Deus nos usa com esse dom, e também nós não podemos achar que o outro irmão é mais importante do que nós porque tem esse dom. Amém, queridos? O segundo tópico, edificando a si mesmo e aos outros. O primeiro subtópico, edificando a si mesmo. Como que é a pessoa edificar só a si mesmo e não edificar a igreja? Paulo diz que quem fala línguas estranhas edifica só a si mesmo. Então, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, então se a pessoa está ali orando em língua, falando em línguas, ele está edificando só a si mesmo. Se alguém estiver profetizando para a igreja e falando em línguas estranhas e alguém não interpretar, então ele está edificando só a si, não está edificando os outros. O apóstolo Paulo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivarem sua devoção particular a Deus através do falar em línguas concedida pelo Espírito, com o objetivo de edificar a si mesmo. Então, ele diz que quando estivesse sós, buscasse, né, o Senhor, ou se estiver orando em algum lugar, falando em línguas, mas para você mesmo, porque você está edificando só a si. Isto não significa que o apóstolo dos gentios proibiu falar em línguas publicamente, mas ao fazê-lo de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo ele não proibiu que nós falássemos língua, mas sabendo disso, né, que você que já é batizado, você vai estar edificando a si mesmo. Falar, orar em línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa. Então, orar e falar em línguas é uma bênção proveniente de Deus, do Espírito Santo, né? Paulo não proíbe, mas sabendo que só edifica a si mesmo. Amém, queridos? O segundo subtópico, edificando os outros. Os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Então, ele está falando aqui que a igreja de Corinto, os crentes falavam em línguas, profetizavam, mas eles não importava se alguém não estivesse entendendo o que eles estavam ali profetizando. Por isso, o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12. Então, os dons, eles só podem existir, só tem importância, razão, quando o portador daquele dom, né, venha preocupar com a edificação do irmão em Cristo. Senão, ele não tem sentido nenhum. Ele diz aqui também que em lugar de buscar prosperidade material, como se pudesse barganhar com Deus, usando dinheiro em troca de bênção, busquemos os dons espirituais. Então, aqui o apóstolo Paulo deixa bem claro que os dons não é para usar para nós, para nossa vaidade, né? Que às vezes alguém quer usar esses dons para ganhar dinheiro com isso, né? Se dar de bem, né? Olha só, e ele continua, agindo assim, edificaremos a nós mesmos e também aos outros. Então, se nós agir com carinho, com amor, com santidade, nós vamos edificar a nós mesmos e também aos outros. Esse é o subtópico, edificando até o não crente. Diz aqui, embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falarem em línguas, isto é, edificarem a si mesmo, seu desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem a fim de que a igreja toda fosse edificada.
Então, ele vê aqui, né, que se todos nós buscássemos, né, com carinho, né, para que toda a igreja fosse edificada. O comentário da Bíblia de estudo aplicada pessoal diz sobre esse texto. Embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque esta edificava a igreja inteira, enquanto falava em línguas, beneficiava principalmente o falante. Todos quantos vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, seja crentes ou não crentes. Então todos têm que entender a palavra que está sendo pregada. Por isso não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós. 1 Coríntios 14, versículo 23, porque às vezes nós vamos falar em profecia e a pessoa não vai entender, vai sair dali escandalizado. Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho se em uma reunião não entenderem o que está sendo falado? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 9. Então, se nós estamos numa reunião, nós temos que falar para todos entenderem, que é o que o apóstolo Paulo fazia, porque a pessoa que não é crente está ali fazendo uma visita e ele só vai entender se nós falar uma linguagem que eles possam também entender. A síntese do tópico 2, o resumo do tópico 2. Os dons só têm uma razão de existir na vida do crente: edificar a vida do outro irmão em Cristo. Então só tem essa razão para existir esse dom na nossa vida, que é edificar a vida do outro irmão em Cristo Jesus. Terceiro tópico, edificar todo o corpo de Cristo. O primeiro subtópico, os dons da igreja. Nós vemos aqui, na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, olha só, para a igreja de Coríntios. Capítulo 12 de 1 Coríntios e o 14. Ele diz, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Então ele diz que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo é edificado. Como diz Thomas Rover, parafraseando Paulo, Efésios capítulo 4, versículo 16. Os membros do corpo, cada qual com sua própria função concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todas. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Sem o amor de Deus, nós tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. Olha só, o propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossas vidas. Então, se não tiver o amor em primeiro lugar, esses dons não têm sentido, não tem razão de existir. Segundo subtópico, os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Deus levanta homens para edificar espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus, 1 Coríntios 3:9, e os ministros, sábios arquitetos. Então, os ministros que estão ministrando, ele diz aqui que são os sábios arquitetos, 1 Coríntios 3:10, e o fundamento já está posto pelos apóstolos Jesus Cristo, né? 1 Coríntios 3, os ministros são os arquitetos, a igreja é o edifício de Deus e o fundamento já está colocado pelos apóstolos. Qual é o fundamento? Jesus. Então, não precisa mais você procurar outro fundamento. Já tem o fundamento, que é a pedra fundamental, que é Jesus. Mas os ministros têm que tomar muito cuidado, porque também fazem parte dessa edificação, né? Na hora de colocar as pedras, né, para formar aqui esse alicerce, para que não saia fora do que já está concedido pelos apóstolos, né, que é Jesus. Por isso, Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje. Mas veja, cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, veja só, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 e 11. Não podemos colocar outro fundamento. Colocar outro fundamento é a mesma coisa de você pregar uma heresia, né? Falando daquilo que não está na palavra do Senhor. Terceiro subtópico, despenseiro dos dons. Vamos ver aqui o despenseiro dos dons. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. 1 Pedro capítulo 4,
versículo 10 e 11. Então aqui vai falar de dispenseiro, que a gente imagina um dispenseiro que trabalha numa dispensa, que entrega ali um mantimento, mas aqui que esse dispenseiro que vai usar aqui, dispensar os dons, né? Ele aqui, Pedro, usou a figura do dispenseiro, que antigamente era o homem que administrava a dispensa e tinha total confiança do patrão. Então, naquele tempo, tinha a dispensa, onde eles trabalhavam, e ali tinha total confiança do patrão. O dispenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que não estragasse e o distribuía para a alimentação da família. Então ali, esse dispenseiro ali, dispensava alimento, não deixava perder, não deixava estragar, e assim ele está falando para nós dos dons que nós recebemos também. Não podemos deixar, né, estragar, não podemos deixar também desperdiçar também esses dons, né, que tem que usar para a alimentação da igreja, da família, né? Então diz aqui, nesta forma, o despenseiro da obra do Senhor deve alimentar a família de Deus. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, e Efésios, capítulo 2, versículo 19. Então, esses dons é para alimentar a igreja de Deus. Eles precisam ter o cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover a alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Então tem que tomar muito cuidado, né, para trazer essa alimentação, que são os dons para o corpo de Cristo. Cada um, como recebeu essa graça de Deus, administrar como Deus de Deus. Se for falar, fale segundo a palavra de Deus, e se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Então, se for pregar, vamos pregar a palavra de Deus, e também, se for administrar, administre, né, com o poder, com a autoridade de Deus, né, para que o nome de Deus glorificado no meio da igreja. Amém, queridos? Então, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. A síntese do tópico 3, o resumo do tópico 3. Quando os dons espirituais são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Então, nós vemos aqui que de todos esses dons, o importante é que tenhamos o amor. Bem, queridos? Então, terminamos aqui a lição de número 2. Fica aqui o meu abraço, meu carinho a todos vocês, a paz do Senhor Jesus, e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.